Olá, eu sou Newton Gomes, aqui da CPA Informações Empresariais. A nossa empresa, eu gostaria de lembrar que ela tem um excelente sistema de consultoria empresarial. Nós temos centenas de assinantes. Se você tiver interesse em conhecer como funciona essa consultoria, pode ligar no nosso departamento comercial. Muito bem, neste vídeo nós vamos dar sequência a uma série que estamos gravando a respeito da reforma previdenciária. A reforma previdenciária, como nós sabemos, é um projeto que o novo governo tem desenvolvendo e ele está ciente de que realmente essa reforma da Previdência Social ela tem que ser feita dado o sistema caótico econômico que está nesse onde nós nos encontramos. Muito bem, no vídeo anterior nós falamos a respeito de que esse projeto da reforma tributária ele seria encaminhado para a Câmara dos Deputados. Constitucionalmente, é lá que começa a tramitação do projeto, no caso de emenda constitucional. Então, inicialmente começa lá na Câmara dos Deputados, depois da discussão, ele é remetido para o Senado e lá no Senado ele vai completar a sua tramitação. Isso estima-se algo em torno de 7, 8 meses entre o início e o final. Bom, eu gostaria de lembrar, todos viram aí, que hoje, dia 20 de fevereiro, que é uma quarta-feira, o presidente da República esteve lá no Congresso Nacional, esteve com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, e entregou para ele pessoalmente este projeto de emenda constitucional que reforma a Previdência Social. Bom, há 5 minutos atrás eu entrei no site da Câmara dos Deputados e lá já está cadastrado a PEC número 626 de 2019, que trata disso, né? Depois eu vou gravar um vídeo falando a respeito disso. Muito bem, então isso começou. Já está na Câmara dos Deputados e depois, claro, vai começar a tributação. Muito bem, aqui ao meu lado a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes. Esse é o terceiro vídeo da nossa série falando sobre a tramitação do projeto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Senado Federal e como vai funcionar isso aí lá. Muito bem, então, o projeto entrou hoje na Câmara dos Deputados, tem lá toda uma tramitação, que já falamos anteriormente, e depois que for aprovado lá, ele será remetido ao Senado Federal, né? Lá no Senado Federal começa a tributação. Como é que acontecem as coisas lá, Júlia? No Senado Federal, o ritmo da tramitação é quase idêntico ao da Câmara. Primeiro na CCJC, depois 2 turnos no plenário, com 81 senadores. Exatamente. O Senado tem 81 senadores, diferentemente da Câmara dos Deputados, que são 513 deputados. Lá no Senado, apenas 81 senadores. O projeto entrou hoje, dia 20 de fevereiro, e já vai ser remetido para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que é a sigla CCJC. Bom, passando pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai julgar a constitucionalidade do projeto. Se não houver nenhum problema, ele evidentemente vai para o plenário. No plenário do Senado serão 2 turnos. Vote-se uma primeira vez, se for aprovado, alguma sessão depois, vota-se a segunda vez, né? E esse aí começa a tramitação lá no plenário. Lembrando que o Senado tem, né, 81 senadores. E depois, Juré? São necessários 49 votos nos 2 turnos. Então, pela Constituição, para que o projeto no Senado seja aprovado, tem que ser aprovado por 3/5 dos senadores. Ora, 3/5 de 81 dá exatamente 49 votos favoráveis. Isto é, para que ele seja aprovado, é necessário que depois de todas as discussões, etc. tal, pelo menos 49 senadores votem a favor do projeto, que são os tais 3/5. Só que são 2 turnos. Primeiro tem um, foi aprovado? Foi aprovado. 5 sessões depois, no mínimo, né? 5 sessões depois, nós temos uma outra, que vai ser o segundo turno.
Aí, se for aprovado novamente, né, porque veja bem, esse projeto vai estar lá no Senado, mas ele já passou lá pela Câmara dos Deputados em 2 turnos. Então, ele projeto aprovado na Câmara, chegou ao Senado e no Senado também em 2 turnos. Se ele for aprovado, o que vai acontecer, Juliana? Bom, havendo aprovação final, a emenda constitucional será promulgada em sessão solene pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Exatamente. Então, vamos lá. O Senado Federal, houve 2 turnos, foi votado, foi aprovado, tudo tranquilo, né? E aí, quando haver a aprovação final, não há mais discussão a fazer, daí ele vai ser promulgado, o projeto vai ser promulgado, essa emenda constitucional. E aí haverá uma sessão conjunta entre a Câmara e os do deputado e o Senado Federal. Nessa sessão conjunta, o projeto será promulgado, isto será aprovado. E depois, Juliana? Depois de promulgada pelo Congresso Nacional, a emenda constitucional será publicada no Diário Oficial. Exatamente. Então, houve 2 turnos na Câmara, mais 2 turnos no Senado. Foi aprovado nas 2 casas, então o projeto já virou lei, digamos assim, e ele tem que se fazer o quê? Aí ele é remetido para o Diário Oficial da União, o Diário Oficial da União, onde se publicam os atos que foram aprovados lá no Congresso Nacional. Aí haverá publicação, isso de acordo com a nossa Constituição, e aí ele vira lei, né? Ele é dado público para todo mundo e ele vira lei. Muito bem, e na sequência, Juliana? Bom, na sequência, os prazos nela estabelecidos deverão ser obedecidos a partir da data de publicação do Diário Oficial da União. Muito bem, então a lei já foi aprovada, já foi publicada, aí os prazos que estão lá no projeto que foram aprovados deverão ser obedecidos. Tem um detalhe importante aí, aqui é um projeto, lógico, da Previdência Social. Ele vai alterar as contribuições, ele vai alterar os benefícios, são muitas alterações, né? Para vocês terem uma ideia, eu entrei no site da Câmara dos Deputados e mandei imprimir o teor dessa PEC, deu 66 páginas, é muito extenso, né? Bom, e lá no meio daquelas 60 páginas tem muito prazo para ser obedecido e assim por diante. Então, claro, quando a lei já foi aprovada e publicada, aí é obedecer os prazos que lá estão. Mas o que eu queria lembrar é o seguinte, como se trata de um projeto no âmbito da Previdência Social, existe na Constituição um prazo que é chamado pela Constituição de nonagesimal. O que quer dizer nonagesimal? Nonagesimal, ele quer dizer um prazo mínimo de 90 dias para entrar em vigor, né? Então, fazendo só uma recordação, passa pela Câmara, vai demorar lá 4, 5 meses. Depois vai ao Senado, mais 2 meses e assim por diante. Quer dizer, segundo a estimativa do pessoal lá da comissão, eles entendem que isso aí, se correr tudo bem, estará aprovado ali por volta de setembro ou outubro. Digamos que seja a emenda constitucional aprovada, seja publicada no Diário Oficial da União, digamos, no mês de outubro, para obedecer o tal prazo nonagesimal. A palavra é meio complicada, eu tenho que falar devagar, senão eu atropelo aqui, né? Nonagesimal, 90 dias. Então, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Provavelmente, se correr tudo bem, a partir de janeiro de 2020, a emenda constitucional está aprovada e todas essas alterações lá na legislação da Previdência Social estarão lá. Claro que na sua passagem pelo Congresso Nacional, muitas alterações vão ocorrer, muita negociação política, muita coisa vai acontecer, né? Mas o texto final, aprovado pelos parlamentares das 2 casas legislativas, né? E mais o promulgado, é ele que vai ser publicado no Diário Oficial. E aí, 90 dias após a sua publicação, ele vai entrar em vigor. Não é mesmo, Julia? Isso aí. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo falando sobre a reforma da Previdência.
Gostaria de lembrar vocês sobre o site da CPA, que é netcpa.com.br. Siga a gente nas nossas redes sociais, @netcpa. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. E também gostaria de lembrar vocês que a gente está com um novo canal falando um pouco sobre a declaração do Imposto de Renda de 2019. É só você procurar DIRP 2019. DIRPF 2019. Isso, no YouTube, que com certeza você vai encontrar. Muito bem, pessoal. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de lembrar o seguinte. Eu falei que eu tinha entrado no site da Câmara dos Deputados e tinha mandado imprimir o total da PEC meia dúzia de 2019. A PEC meia dúzia de 2019, isso é a proposta de emenda constitucional, ela modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposição transitória e dá outras providências, tá? Então, eu queria lembrar que daqui a pouco, na sequência, eu vou gravar um outro vídeo falando especificamente da PEC número meia dúzia de 2019 sobre a Previdência Social. Espero vocês lá, então. Muito obrigado.